Glória a Deus. Shalom, amados. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus Pai, glórias a Deus Filho, glórias a Deus Espírito Santo. Quem já agradeceu a Deus aqui por mais um dia de vida, pega a sua mão aí. Amém? Todos os dias são dias, né? Para agradecermos ao Senhor. Ao levantarmos, já é um grande motivo para louvar o nome do Senhor. Por mais um dia. Quantos nem sequer se levantaram hoje? Não é verdade? Convido você a se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Você que pode. Abre a palavra de Deus no livro de Salmos, no Salmo 125, um salmo bastante conhecido, mas bem propício para os dias de hoje. Aliás, é na palavra do Senhor que nós temos respostas, né, para acerca de todas as coisas de nossas vidas. Aqui nós temos resposta para a saúde. Aqui nós temos resposta para a nossa vida profissional. Aqui nós temos resposta para a nossa vida ministerial, para a nossa vida familiar. Para quem diz que a Bíblia, né, é um livro ultrapassado, é porque certamente não a lê e não medita como deveria ser feito. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Conta aos que desviam para as sendas tortuosas, levá-los a o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Pode se sentar. Bem, sabemos que passamos por dias difíceis na nossa nação. Aliás, em vários lugares do mundo. Dias de perseguição para com o povo cristão. Dias de corrupção em meio ao nosso país. Dias tristes, a qual nós vemos pessoas inocentes sendo condenadas, pessoas praticando o mal sendo absolvidas, pessoas condenadas inclusive pela própria justiça e sendo soltas, tendo privilégios. Pessoas inocentes sendo perseguidas. Estamos passando por isso, amém? Mas não foi diferente no passado. Então nós temos que entender que de tempos em tempos o povo de Deus foi perseguido. De tempos em tempos pessoas inocentes são condenadas, são mortas, foram crucificadas. Então, o que nós vivemos hoje não é estranho se lermos as Escrituras. Aqui o salmista, no caso o rei Davi, explanava acerca dessas situações.
A época do Senhor também, quando Ele se fez homem, desceu aqui na terra, se fez presente na terra, nós víamos políticos corruptos, nós víamos líderes religiosos se vendendo por dinheiro e ali crucificando o inocente. Mas em nenhum desses momentos, enquanto o povo do Senhor era perseguido, era maltratado, em todos os momentos o Senhor estava presente. Muitas vezes achamos que o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor esqueceu do seu povo, mas como foi no passado, será também agora no presente. No tempo certo, na hora certa, a mão do Senhor pesará sobre aqueles que perseguem o seu povo. Então que nós não venhamos depositar as nossas esperanças no político, no homem, no ser humano. Venhamos fazer a nossa parte como seres humanos, que nós devemos fazer, como diz aqui as Escrituras, praticar o bem, semear o bem, andar corretamente enquanto estivermos aqui na terra, diante e na presença de Deus, porque no momento certo, na hora certa, o escape virá. Então venhamos esperar somente em Deus, porque como a palavra dele nos mostra, os que confiam no Senhor permanecerão para sempre. Então nós venhamos lembrar que nós venhamos lembrar que o que o Senhor tem reservado para nós no reino celestial é incomparável com aquilo que porventura a gente pode estar pedindo, né? Ou até mesmo pensando em ter aqui na terra. E nenhum sofrimento, nenhuma amargura, nenhuma tristeza vai se comparar com a alegria de estarmos na presença do Senhor na eternidade. Amém? Se coloque em pé nesse momento. Louvado e engrandecido seja sempre o teu santo nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nos colocamos diante do Senhor neste momento, Pai, para pedir perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas imperfeições. Que o Senhor tire de nós, Senhor, tudo que te desagrada. Limpa-nos, Senhor querido, alma, corpo, espírito, pensamentos, tudo aquilo, Senhor Jesus, que porventura praticamos, que te desagradou, que o Senhor nos perdoe. Ajude-nos, Senhor, a sermos pessoas melhores em todas as áreas de nossas vidas, porque necessitamos, Senhor, buscar a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Senhor, não há lugar melhor para estarmos neste momento do que diante da tua presença. Eu creio que o Senhor está aqui não porque estou falando, mas porque o Senhor falou. E está gravado nas suas escrituras, onde estivessem 2 ou mais reunidos no seu nome, o Senhor estaria presente. Estamos em mais de 2 pessoas aqui, Senhor. Portanto, nós cremos que a sua presença é real no nosso meio. Por isso, Senhor, toma o teu lugar de honra. Tu és bem-vindo aqui também, amado e doce Espírito Santo. Tu tens a total liberdade do nosso meio para fazer o que bem lhe convier. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, soberano Deus, queremos te agradecer neste momento por esse gesto imensurável de amor, a qual o Senhor deu o seu único Filho, para que pudéssemos estar aqui hoje, para contemplar, engrandecer, glorificar e exaltar a sua majestade sempre. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus,
Porque o Senhor se fez homem, desceu na terra, sofreu todas as humilhações, as tentações, foi humilhado por amor a nós e obediência ao seu Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Estamos aqui nos reunindo, Senhor Jesus, porque nós cremos que o Senhor está aqui, porque nós cremos no seu sacrifício de cruz, na sua morte na cruz e acima de tudo, porque o Senhor ressuscitou e está vivo para receber a nossa adoração. Que neste momento nós venhamos deixar de lado as nossas petições, porque tu bem sabes o que precisamos e necessitamos sim, porque a tua palavra diz que antes mesmo de elevarmos o nosso pensamento e orarmos a ti, o Senhor já nos respondeu. Então, Pai, nós viemos aqui para te adorar, para te glorificar e te exaltar. Glorifica os nossos lábios, para que possamos, Senhor Jesus, elevar a nossa voz a ti. Espírito Santo amado, traduz as nossas orações, se necessário for, e leve nosso louvor diretamente ao trono do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos, dizendo glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz: o que é ligado na terra é ligado nos céus, o que é concordado na terra é concordado nos céus. E nós concordamos com essa oração dizendo amém. As palmas louvam ao Senhor.
que no início o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Esse Verbo ele estava com Deus o tempo todo e tudo que foi feito por meio dele. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele deu a vida dele no meu e no seu lugar. Ele pagou o alto preço que somente um cordeiro puro, santo, imaculado poderia pagar no nosso lugar. Essa noite que nos resta é adorar o nome do Senhor Jesus, é agradecer o nome do Senhor Jesus, porque no nome dele há todo o poder, no nome dele há toda a força, no nome dele há toda a autoridade. E tudo que está em cima da terra ou embaixo da terra se submete ao nome do Senhor. Por isso eu digo para você nessa noite, não há com quem se preocupar. Enquanto você adora, enquanto você louva, enquanto você entrega a autoridade da sua vida nas mãos do Senhor Jesus, Ele vai agindo ao teu favor, Ele vai trabalhando ao teu favor, e Ele vai se manifestar na sua vida no tempo certo. Amém? De
posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã minha fé será recompensada, e o meu Deus não posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha fé será posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada, e o meu Deus não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, venho pelo socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Quando a vida mais não falta, quando a minha força se esgotar, Deus pela vista, não, eu vivo pela fé. Então, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então, vem o meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Shalom, amados, graça e paz. Você já cumprimentou essa pessoa que está perto de você? Que bom que você está aqui na casa do teu Pai. Maravilha, Jesus.
Deus te trouxe aqui para um propósito. Pode ter certeza disso. Abra já comigo a palavra do nosso Deus, no Salmo 67. Salmo 67. Versículo 1. Bem? As crianças podem ir com a professora. Glória a Deus. O Salmo 67. Você vai deixar aberto aí. Nós não vamos ler agora, mas você vai deixar aberto aí. Nós vamos orar. Depois nós vamos ler. Obrigada, Jesus, porque estamos em tua casa. Estamos em tua presença esta noite. Eu quero te agradecer e te louvar pela vida dos teus filhos que estão aqui, Senhor. Peço que o Senhor visite cada um, mova sobre a vida deles. Traga sobre eles o seu cuidado, o seu mover, o seu poder. Aleluia. Abençoa os amados que não puderam vir, que estão no trabalho. Abençoa aqueles, Senhor, que não puderam vir por outro motivo. Que o Senhor venha guardá-los, protegê-los, curá-los. Aqueles que precisam de cura, sejam curados. Abençoe todos que aqui estão e todos que estão assistindo, Senhor. Pai, continue abrindo as Escrituras neste lugar, Espírito Santo. Continue abrindo nosso entendimento para compreender e o coração para entender a tua palavra, as Escrituras. E mova os teus anjos que aqui estão, faça aquilo que o Senhor quiser fazer. Mova como o Senhor quiser mover, fala como o Senhor quiser falar, toca como o Senhor quiser tocar, mas vem manifestar a sua glória, a sua graça, a sua presença, porque eu sei, Deus, que o Senhor é um Deus amoroso, zeloso e poderoso. Guarda cada um dos teus filhos e filhas e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar com a Bíblia aberta. Nós vamos ler daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem. Nós estamos ainda na festa das luzes, que não tem nada a ver com o Natal. É chamado a festa das luzes, ou Hanukkah no hebraico, que é a festa da dedicação, aonde o povo de Deus dedicou o templo novamente ao Senhor, o templo que foi contaminado pela idolatria. Então Deus move e fala de maneira muito clara que no templo dele, seja físico ou aqui, corpo, ele não aceita a idolatria. Então nós estamos no último dia da festa que Jesus participou, como nós aprendemos domingo passado. Então o Salmo 67, ele fala sobre a menorá, o candelabro, que ficava aceso dia e noite no tabernáculo. E a menorá, que é o candelabro ou castiçal, ele tinha uma haste assim, comprida, e mais 6 hastes na lateral. Alguns sábios falam que era reto, outros falam que era um pouquinho curvado, mas o total era 7. E foi neste candelabro que aconteceu o milagre das luzes, porque aquilo que tinha para acender, o óleo que tinha para acender o candelabro, duraria um dia só, e ele durou 8 dias. Então esse é o milagre das luzes, esse é o milagre da dedicação, porque eles fizeram uma faxina no templo, destruíram a idolatria que foi colocada lá pelos romanos, pelos gregos, melhor dizendo, era a cultura greco-romana. Eles tiraram, limparam o ambiente, e eles tinham que acender as luzes. Então por isso que você está vendo essas luzes aqui, mostrando que nós lembramos daquilo que o Senhor fez no ano 167 antes de Cristo, e Jesus também celebrou. E nós aprendemos que Jesus é a nossa luz. Ele é a luz do mundo.
E o Salmo 67 fala desse candelabro, da menorá. E eu quero compartilhar com você esse segredo importante do Salmo 67. Então, a menorá, ela foi dada por Deus através de Moisés para ser colocada no templo. Ficava no lugar santo. O templo tinha algumas repartições. Tinha o átrio exterior, que era fora, o pátio, era o pátio. Aí depois ele tinha o lugar santo, que é esse lugar, e ele tinha o lugar santíssimo, o santo dos santos, que era onde ficava guardada a arca da aliança, que tinha as tábuas da lei, maná e a vara de Arão que floresceu. E esse candelabro precisava ficar ali o tempo todo aceso, não podia ficar apagado. Mas na época que a idolatria entrou lá, se apagou o fogo. Apagou o fogo, porque foi colocado lá o Deus chamado Zeus, Deus com letra minúscula, do Partenon greco-romano. Mas o povo limpou o ambiente e a luz, o fogo de Deus se manifestou naquele lugar. Aleluia. Então, muito bem, esse salmo fala exatamente isso. Então, a palavra de Deus diz assim, vamos ver o versículo 1. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça com que sua face brilhe sobre nós. Talvez na tua Bíblia esteja assim, Selá, é porque era dedicado para cantar. Isso aqui é um salmo, um hino, era cantado, foi composto para ser cantado pelos levitas. Então aqui fala sobre a misericórdia divina. O Senhor é aquele que move. Então uma das hastes desse candelabro fala sobre a misericórdia divina. Isso é extremamente importante. Lembrando que a haste principal, ela fala do Messias, do Senhor Jesus. Então é algo muito importante. Por que esse salmo é dedicado ao candelabro, a menorá? Porque ele tem 7 versículos. Assim como o candelabro, a menorá, tem 7 versículos. Veja aí, o versículo 1 fala isso. Então, um pedido pela misericórdia da luz divina. Quem é a luz divina? Jesus. Então, quando nós precisamos ver a nossa vida salva, restaurada, transformada, o socorro do Senhor, o socorro bem presente, nós entendemos que essa misericórdia vem do Senhor. E a misericórdia é se colocar no lugar do outro. É o mesmo entendimento de compaixão. Então dizem os sábios que Deus, ele se levanta do trono de juiz e ele se assenta no trono da misericórdia. E a misericórdia é o adiar do juízo. Você está clamando a Deus para adiar o juízo diante de uma situação. É o que nós temos pedido ao Senhor. Cada dia, Senhor, dê misericórdia. Mas nós temos que saber por que falamos e o que acontece quando pedimos a misericórdia. O juízo vem, mas ele é adiado. O Senhor espera mais um pouco. Então o Senhor é Deus misericordioso, a tal ponto de enviar a nós o seu Filho. Ele é aquele que se coloca em nosso lugar. Ele é aquele que tem compaixão. E compaixão é se colocar no lugar do outro. E Ele se colocou no nosso lugar, para que houvesse para conosco a manifestação da misericórdia de Deus. Então, você já parou para pensar se Deus não tivesse misericórdia de você? Se Deus não tivesse misericórdia de mim, estaríamos, desculpa a palavra, fulminados. Fulminados. Porque se Ele manifestasse a glória dEle, com o poder de juízo, não sobra um na terra.
Não sobra um na terra, mas Ele é misericordioso. E pelo poder de Jesus, do sangue de Jesus, nós temos o adiar de situações que acontecem. Vamos lá para o versículo 2. Vai falar sobre a revelação espiritual. Que o teu caminho seja conhecido sobre a terra, tua salvação entre todas as nações. Então o propósito de que os caminhos do Senhor e a salvação de Deus seja conhecida em todas as nações. Jesus, ele veio para salvar o que se havia perdido, mas ele manifesta o seu poder em cada nação. Cada pessoa que invocar, não importa a nação, não importa a tribo, a língua, não importa a região, pode ser a mais remota da terra, ele alcança e ele tem misericórdia. Ele manifesta a sua misericórdia, mas ele também manifesta a sua luz, manifesta a salvação. Então os caminhos do Senhor são conhecidos através do amor de Jesus. Ele abriu mão da sua glória e desceu. Ele abriu mão da sua glória e manifestou. Ele abriu mão da sua glória e se revelou a cada coração. Veja o versículo 3. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Então o louvor precisa ser contínuo. Na época do tabernáculo, depois do templo construído por Salomão, havia louvor contínuo. Na época de Davi, houve louvor contínuo, 24 horas, 7 dias na semana, durante 40 anos, que era chamado Tabernáculo de Davi. Por isso que nós incentivamos a orar, a buscar o Senhor, a estar na presença dEle, porque dioturnamente, sem parar, por 40 anos, houve orações e louvores ao Senhor, na época do rei Davi, do seu reinado. Então isso é muito importante. Eu preciso louvar a Deus continuamente. É fácil reclamar, é fácil se queixar, é fácil falar qualquer coisa, é fácil. Mas começa a adorar a Deus e a louvar a Deus por tudo, até mesmo pelas situações difíceis, até mesmo pelos dias duros, até mesmo pelo mal que muitas vezes bate na nossa porta, porque o dia mal sempre chega, mas há necessidade de entender o que eu faço quando o dia mal chega. Como é que eu me comporto quando o dia mal chega? Como é que eu me comporto quando a situação difícil bate na minha porta? A dor, a perda, o mal, a doença, qualquer situação. Como eu vou me comportar? Como eu vou me comportar? Eu vou deixar aquela situação entrar? Ou eu vou bater a porta e falar, aqui não? Aqui não. O dia mal pode chegar, mas ele não pode destruir a minha vida, não pode destruir minha fé, não pode abalar a minha vida com Deus. Esse mal vai passar, o dia vai passar, o sol vai se pôr. Mas e a noite? O choro não pode durar uma noite? Ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu tenho que louvar ao Senhor. Louvar, mas eu não estou com vontade, mas eu não estou sentindo. A nossa vida com Deus não se baseia no sentir ou pela nossa vontade, porque se a gente esperar sentir, a gente não vai fazer nada. Se a gente esperar acontecer a vontade, também não. Então aqui o Salmo 66 está dizendo, louve ao Senhor continuamente. Por isso que fala da menorá, do candelabro, porque o fogo era continuamente. Não podia apagar. O azeite não podia faltar. O azeite não podia faltar. O fogo não podia faltar. O louvor não podia faltar.
a chuva. Não está chovendo? Glória a Deus que não está chovendo. Está calor? Glória a Deus que está calor. Está frio? Glória a Deus que está frio. Está difícil lá no trabalho? Glória a Deus que tem o trabalho. Ah, não tem muita coisa em minha mesa. Glória a Deus pelo que tem. Porque quando nós glorificamos ao Senhor pelo aquilo que Ele faz, certamente Ele olhará para nós e verá a possibilidade de manifestar o milagre. Aleluia. É tempo de milagre, mas é tempo de acreditar que Deus não mudou. E como eu gosto de dizer, o poder de Jesus não gastou lá naquela época. Não gastou. Ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Está na mão dele. Ele continua curando, libertando, restaurando. Ele continua salvando. Ele continua mudando história. Ele continua quebrando grilhões. Ele continua liberando bênçãos. Ele continua igualzinho. Nós mudamos. Nós é que mudamos muitas vezes. Nós é que deixamos muitas vezes a nossa fé ser abalada por questões que passamos na terra. Mas Ele continua o mesmo. E ó, deixa eu contar para você. Ele continua no mesmo lugar. Glória a Deus. Assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele continua no mesmo lugar. Glória a Deus. Ele não mudou de endereço. O poder dele não gastou. Ah, mas era só lá na época dos apóstolos. Ué. Deus não é injusto, né? Deus não é injusto, né? Como diz o pessoal, chegou na minha vez, acabou? Não, chegou em minha vez, Deus permanece o mesmo. Aleluia. É o famoso Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre. É isso aí. Ele não muda, não gastou o poder dele, ele não faz acepção de pessoas. Ah, ele gostava só do povo de lá. Não, ele gosta de você, ele ama a sua vida. Aleluia. E muito ainda. Vamos lá, mais um pouquinho. O versículo 6. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso próprio Deus, nos abençoará. Aqui está falando das bênçãos materiais e espirituais. Não pensa que Deus só tem bênçãos espirituais. Ele tem, são poderosas. Mas Ele tem para você também as bênçãos materiais, porque nós precisamos sobreviver nessa terra. Ou você não precisa? Você vive de vento? Você vive da luz solar? Teve uma época, alguns anos atrás, que era um tal de assim: ah, não, eu vivo de luz. Até tinha gente famosa fazendo esse negócio. Então, lembra? Quem lembra disso aí? Lembra? Ah, eu vivo de luz. Não comia nada, não bebia nada. Certo? Ó, né? Esse irmão desse, que é parente desse, que é colega dele. Vivo de luz. Eu tomo sol. Eu não preciso comer. Nós também vivemos de luz, mas é a luz chamada Jesus. Amém. Nós vivemos da própria luz. Então nós precisamos entender que o Senhor abençoa a nossa vida material. Ele traz provisão para nós. Ele nos ajuda, abre a porta do trabalho para nós. Ele coloca em nossa mesa. Tudo. Não é só pela força do teu braço, mas é pelo braço de Deus que Ele te dá vitória. Então Ele está hoje, escute isso, e agarre se você quiser, quebrando situações na área material, profissional, financeira, para liberar a bênção para aqueles que creem. Agarra se você quer, porque eu já agarrei para mim. Glória a Deus. Ele está liberando algo. Tem pessoas aqui amarradas nessa área, e Deus está dizendo: quer ser livre? Então deixa eu te abençoar.
Quer ser livre? Então deixa eu mudar a tua sorte. Quer viver o que eu tenho preparado para você? Então ande em minha presença. Aleluia. Então o Senhor está dizendo: tenho bênçãos espirituais, ministério, dons, Glória a Deus. minha presença, minha manifestação, sonhos proféticos, visões, dons manifestos. Eu tenho isso para você. Quero te mostrar quem eu sou, te revelar quem eu sou. Mas anda em minha presença. Anda em minha presença. O Senhor é aquele que move de maneira poderosa. A terra dará o seu fruto. Os bens materiais vindas de Deus. É o fruto do teu trabalho. O fruto do teu trabalho. Você trabalha com a terra, você recolhe o fruto da terra. Mas se você tem o seu emprego, você colhe o fruto do teu emprego, que é o teu salário. E Deus tem poder para mudar isso. Aleluia. Para trazer algo mais. Trazer promoções. Trazer vendas. Você que trabalha com venda, trazer vendas diferenciadas. Ser reconhecido no teu trabalho. Ser visto como quem serve a Deus, um homem de Deus, mulher de Deus, referência no seu trabalho. Portas abertas, aqueles que precisam de uma porta aberta. Ele pode fazer isso. E Ele deseja fazer isso. Amém? Eu quero só finalizar aqui no versículo 7, mas depois eu quero falar algo do versículo 4, que eu guardei para depois, tá bom? Que é o versículo chave desse salmo. Que o Senhor, versículo 7, deixa eu ler aqui na Bíblia. Deus nos abençoará e todos os confins da terra o temerão. Então o Senhor é aquele que abençoa. Então o temor ao Senhor, não é medo, o temor ao Senhor será visto por toda a terra. Que Deus? O Deus de Israel. Aleluia. Não é o Deus greco-romano, mas o Deus de Israel, da nação de Israel. Aleluia. Nós servimos, cremos no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não tem outro que nós cremos. É o Deus de Israel, o Deus da nação de Israel. Por isso que nós procuramos fazer aquilo que Ele deixou escrito na sua palavra para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então, quem é que você tem servido? Que temor é esse? Esse temor está relacionado à reverência, não é medo. Não sirva a Deus por medo. Eu estou servindo a Deus por medo, porque se isso quer. Não sirva a Deus por medo. Sirva a Deus sabendo quem Ele é. Quem Ele é? Criador do céu e da terra. Quem Ele é? Deus de Israel. Quem Ele é? O Deus Todo-Poderoso que enviou a nós o seu Filho para nos salvar, que morreu na cruz, que derramou seu sangue, que foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, subiu à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, é o único mediador entre os homens e Deus. Ele escreve o nosso nome no livro da vida se eu entrego, se eu confesso Ele como Senhor e Salvador. E Ele voltará para me buscar. Ele voltará para te buscar. Aleluia. Reverência a esse Deus. É o temor. Você não teme a ponto de, eu estou com medo. Não é medo. É reverência. Você sabe quem Ele é. E você sabe quem você é nele. Aleluia. Filho de Deus. Filha de Deus. Se você confessou Jesus como Senhor, você se torna filho de Deus. Vamos voltar para o versículo 4? Diz assim: alegrem-se as nações, cantem de alegria, pois tu julgarás os povos retamente e governarás as nações sobre a terra. Aleluia. Esse é o ponto chave, é o versículo chave desse salmo, que fala sobre a justiça e governo justo de Deus sobre todas as nações.
O diácono Ricardo começou falando sobre essas questões de justiça, injustiça. O governo justo é aquele que o Senhor está à frente de todos. E haverá um governo justo do Senhor. E esse governo justo, ele virá sobre toda a terra, que é o próprio Jesus governando as nações. Não estou falando de política, estou falando de Jesus. Sobre ele está, sobre os seus ombros está todo o governo. Ele governa. E a pergunta é: ele governa a sua vida? Ele governa a sua vida? Esse templo está limpo? A luz, o fogo, a lamparina acesa em tua vida e na tua casa. Está limpa a tua casa? A minha casa está limpa? Então eu tenho que deixar que ele governe. Ele precisa governar aqui. Então não posso ter nada que contamine aqui dentro, nem a minha casa. Eu tenho que deixar que ele reine sobre a minha vida. Então, o candelabro, a haste principal fala do Messias, do Salvador, que é Jesus, Yeshua. O nome dele em hebraico é Yeshua, HaMashiach, Jesus, o Messias, que nós chamamos de Jesus Cristo. Então, veja, a haste principal fala dele. E essa haste determina o quê? Que ele vai governar sobre a vida de todos que creem nele e temem a ele. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Amém. Então, esse salmo reflete isso. Esse candelabro reflete isso. Então, veja bem. Primeiro, Jesus é a luz. Aleluia. Abra aí, João 8:12. Jesus é a luz. Nós já lemos esse versículo domingo passado, mas vamos ler novamente. Nunca é demais ler a palavra, não é verdade? Falar nisso, nós vamos começar no ano que vem um plano de leitura bíblica. João 8:12 diz assim a palavra do nosso Senhor. Veja lá. Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da Vida. Aleluia. Então, o Senhor, nosso Jesus, Ele é a luz verdadeira. Eu posso aqui, ó, foi feito tão lindo, né? Cheio de luzinhas. Mas essa luz é a verdadeira? Ela é artificial. Essa que clareia aqui o ambiente é uma luz artificial. Mas Jesus é a luz do mundo. É a luz da Glória vida a Deus. eterna. Em Apocalipse 22:5 diz assim: assim já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, que é a menorá, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Aleluia. Glória a Deus. O próprio apóstolo João, lá no momento em que ele estava na ilha de Patmos, preso pelo Império Romano, ele tem essa visão. O Senhor o leva até o céu e mostra isso, para nós entendermos que Ele é a luz. Não precisa de luz, não precisa de lamparina, não precisa de lâmpada, não precisa de sol, porque Ele é a própria luz que ilumina aqueles que creem nele. Glória a Deus. Está preparado para ver Aleluia. isso? Amém. Você está preparado para ver isso? Aleluia. Então não deixe a luz apagar. Não deixe outra coisa dentro de você ou dentro da tua casa que possa apagar a luz.
Segundo, vamos lá. O Espírito, estou referindo aos versículos também, tá bom? Os detalhes da menorá, olha que interessante. Ela era toda desenhadinha, bem bonitinha, com amêndoas, flores e copas, né? As copas das flores. São interpretados como o broto. O broto é Deus. Olha que interessante. O broto daquela amendoeira, né, que era desenhada ali na menorá, representa Deus. As flores de Jesus e o azeite que era colocado ali, o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Por que se tinha amêndoas ali? A amêndoa, ela representava, declarava de maneira bem clara, bem objetiva, a ressurreição de Jesus. Porque a amendoeira é a primeira árvore frutífera em Israel que dá o seu fruto logo que acaba o inverno. Agora lá é inverno. Esses dias nevou lá em Jerusalém neva. Então quando acaba o inverno, perto de janeiro, fevereiro, março geralmente começa a primavera lá. O mês de Aviv ou Abib, que significa primavera, essa palavra. Aí começa a primeira árvore que dá o seu fruto, é a amendoeira. Então, essa amêndoa, essa referência está dizendo sobre a ressurreição do Messias. Aleluia. Fala muito claro, ele foi o primeiro a ressuscitar, não foi? A Bíblia fala que ele é a primícia daqueles que hão de ressuscitar. Oh, Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Quarto versículo vai falar também sobre a igreja e Cristo. Abre comigo 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Desculpa, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: e estas coisas, irmãos, apliquei isto figurativamente a mim e a Apolo, por causa de... Desculpa, estou lendo o 1 Coríntios. Desculpe. Estou vendo que não está batendo com o que está escrito aqui. Cadê? Desculpe. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia. Fala para o teu irmão, o Senhor tem uma luz aí. Ela tem nome. Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, aqui fala sobre a luz. Que o cristão precisa ser a luz do mundo. Amém. Jesus não é a luz do mundo, eu também tenho que brilhar essa luz. Aleluia. Ele brilhou em mim, brilha em mim e eu brilho para o outro. Para que ele manifeste a sua glória. Vamos lá. 4. Portanto, Deus ordenou. Desculpa, eu estou lendo o versículo de novo. 5. Ele ali mostra 7 hastes, que representa também 7 dons. Em Isaías capítulo 11, versículo 2, que fala sobre o Espírito de Deus. Isaías capítulo 11, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, entendimento, o Espírito de conselho e poder, Espírito de sabedoria e de temor de Deus. Aleluia. Está preparado para receber isso? Glória a Porque Deus. sobre Jesus está essa manifestação. E aqueles que creem nele também recebem a manifestação do Espírito Santo. Como Isaías 61.
que Jesus falou lá na sinagoga, quando ele abriu o livro, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para, e aí vai descrevendo, pregar as boas novas aos pobres, curar, libertar, e assim vai. Você sabe por que Jesus leu esse capítulo de Isaías? Porque a família de Jesus estava escalada para ler esse capítulo. Não é porque ele pegou um livro lá e abriu. Primeiro que era tudo pergaminho. Não é que ele abriu, não. A família dele estava escalada para ler. Porque na época que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, lá eles foram proibidos de ler a Torá, né, a Bíblia deles, que é todo que nós conhecemos aqui, ó, de Gênesis a Malaquias. Eles foram proibidos de ler, então eles começaram a decorar. Então foi distribuído para cada família uma porção, que é chamada de paraxá. Uma porção, e cada família tinha que decorar. Por exemplo, minha família teve que decorar um capítulo, a sua família outro capítulo. Então, ele sempre ali, de geração em geração, os primogênitos tinham que ler. Então, desde criança, o primogênito aprendia o texto deles, que era responsável a sua família, para quando chegasse a vez dessa paraxá, dessa porção, que é uma porção semanal, até hoje os judeus fazem isso, todo sábado, todo shabat, há uma porção, é ensinada essa porção das escrituras, até terminar, depois começa tudo de novo. E quando chega a vez de Jesus, pode falar, ver nas escrituras, que Jesus estava na sinagoga, ele foi para Nazaré, e ele foi para a sinagoga, que é a igreja, não é uma igreja na verdade, né? É um lugar de comunhão dos judeus. E aí ele tinha que ler. E quando ele lê, e ele já leu isso, ó, várias vezes ele leu. Várias vezes ele leu. Várias vezes ele leu. Desde a sua infância, várias vezes ele leu, sempre Isaías 61. Mas naquele dia ele disse: hoje se cumpre essas palavras diante de vocês. Aleluia. E aí ele se assentou. Você sabe aonde ele se assentou? Na cadeira de Elias. Até hoje existe a cadeira de Elias nas sinagogas. E só o Messias iria sentar na cadeira de Elias. Elias, o profeta Elias. Mas aquele dia ele leu, hoje se cumpre, ele vai lá e senta, dizendo assim, ó, eu sou o Messias, eu cheguei, eu estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo, Apocalipse 1, 12. Vamos lá, o último livro, hein? Esse é fácil de encontrar, né? Apocalipse 1, 12 até o 20. Olha que coisa maravilhosa. Que palavra. Vamos lá. Vamos ver o que Jesus nos ensina aqui. Apocalipse, versículo 1 até o versículo 12 até o 20. Vamos lá? Diz assim, João falando: e voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, é Jesus, vestido com uma roupa comprida até os pés, e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, não tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo,
e seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol, quando brilha em sua força. E quando vi, caí como um morto aos seus pés. E ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre. Amém? E tendo as chaves do inferno e da morte. Escreve as coisas que tu tens visto, e as que são, e as que hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que tu vistes em minha mão, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 candelabros que tu vistes são as 7 igrejas. Amém. Aleluia. O Senhor Jesus move de maneira poderosa na vida daqueles que o buscam verdadeiramente. E ele se manifesta, e ele se revela. E para terminar, ele nos dá vida eterna. Estamos em Apocalipse, vamos um pouquinho à frente, capítulo 21, versículo 23. A menorá ou candelabro, ele aponta para Jesus, ele fala sobre Jesus. Todo o tabernáculo fala sobre Jesus. Esta festa da dedicação fala sobre Jesus. E ele está dizendo: se dedique a mim exclusivamente, e não me troque por nada. Pelo contrário, né? Apocalipse 21, 23 diz assim: e a cidade não tem necessidade de sol. Nós já falamos sobre isso, mas vou ler de novo, tá? Sol, nem de lua, para que nela brilhe, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua luz. Aleluia. Glória a Deus. Você está preparado para ver o Cordeiro de Deus? Você está preparado para ver essa luz na eternidade? Então temos que aprender a andar com Cristo aqui na terra e perguntar: Senhor, isso aqui te agrada ou te desagrada? Isso aqui o Pai Celestial quer ou não quer em minha vida? Está ou não está dentro das Escrituras? Assim como os sacerdotes lutaram a guerra e destruíram um exército numeroso, era o maior exército daquela época, seria os Estados Unidos hoje. Lembra que eu falei que eles invadiram com 30 elefantes, soldados montados em 30 elefantes? Agora imagina, tinha milhares de soldados e um grupo desse tamanho, pequenininho, de sacerdotes que não aceitavam a idolatria que foi colocada lá. O Deus com letra minúscula, Zeus, não aceitaram. Eles guerrearam e eles deram a vida deles para honrar Deus. Aleluia. Esse povo sacrificou um porco dentro do templo, que para os judeus é abominação, porque Deus disse que era abominação, é um alimento imundo para eles, segundo o que está dentro das Escrituras. E eles foram lá, derrotaram, levou 7 anos. Eles venceram, derrotaram o inimigo, expulsaram de Israel o inimigo e foram lá fazer faxina na igreja do templo. O que eles fizeram com aquele ídolo? O
que eles fizeram no templo? Faxina, limpeza. E eles começaram a restaurar o culto ao Senhor, como Deus quer que seja feito. Então eu preciso tirar da minha vida tudo aquilo que é contrário ao que Deus quer que seja feito. Eu tenho que tirar da minha casa tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus quer que seja feito. Isso não tem nada a ver com religião. Ah, porque a religião é a religião, não sei o quê. Talvez você não concorde comigo, mas religião não tem muito proveito. Não se escandalize. O que tem proveito é ser filho de Deus. Amém. Filha de Deus. É o reino de Deus. Por isso que aqui nós falamos sobre o reino, 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 reino. Não é placa de igreja, é reino, 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 reino. Não é uma denominação, é reino, 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 reino. Aleluia. E o que no reino de Deus Ele quer? Está no Espírito. Glória a Deus. Ele deixou bem claro, eu não darei a minha glória, não vou dividir a minha glória com imagem de escultura. E foi isso que eles fizeram, tiraram tudo que estava lá e purificaram o lugar. E Deus manifestou o milagre das luzes. O fogo não acabou, o azeite não acabou. E quando nós colocamos a nossa vida para ser limpa, restaurada, que somos o templo do Espírito de Deus, Ele não vai deixar faltar o azeite, não vai deixar faltar o fogo, não vai deixar faltar a presença, não deixará faltar nada. Aleluia. Na Glória a vida Deus. daqueles que creem. Amém. Fecha os teus olhos. Creio, Senhor. Oh, Deus. Está preparado para ver a glória de Deus, para viver a glória de Deus, para se mover pela glória de Deus, pela presença de Deus? Querido Deus, amado Senhor, Deus soberano, Deus poderoso, peço que o Senhor visite cada um dos teus filhos, vem tocar em cada coração, mover em cada vida, quebrar todo o mal, toda a artimanha do inimigo que possa vir contra, que rouba o teu entendimento, a verdade da tua palavra, mova sobre cada um dos teus filhos e filhas, e mostra, Senhor, o que nós precisamos fazer, e a faxina que precisamos fazer em nós, a faxina que precisamos fazer em nossa mente, em nosso coração, nosso físico, e muitas vezes dentro da nossa casa, que não é agradável a Ti. E possamos ver aquilo que o Senhor tem preparado e determinado para nós. O Senhor toque em cada coração, trazendo cura física, cura espiritual, emocional, cura mental. E que possamos, ó Deus, entender que Jesus é a luz. Jesus é a luz verdadeira. Jesus é a luz do mundo. Como Ele disse, quem o segue não andará em trevas, não andará em escuridão, não terá algo que lhe engane, mas a verdade se manifestará. Aleluia. Louva sobre cada um dos teus filhos. Quebra arco, embaraço, quebra as obras malignas, quebra o espírito de engano, de mentira, o espírito fraudulento que prende o entendimento. Mas que a tua verdade se manifeste, que a tua glória se manifeste, que o teu poder se manifeste, que a tua unção se manifeste, que a sua manifestação seja vista em cada coração. Visite hoje todos aqui, Senhor. Assim diz o Senhor, eu estou pronto para manifestar a minha glória sobre todo o coração que se abrir para o meu reino, diz o Senhor. Hoje quebra cadeias de engano, quebro mentiras de cabarabachei e revelo a minha verdade sobre vós. E
Cantarabasturianda labachai. Traga o Shiriama labasturianda lamanamassou. Um caminho poderoso que eu preparei para vós. O caminho da calabasturica tem meu filho Jesus. De Kushminai, de Cantarabastoi, de Mianda labastoi. Obrigado, Espírito Santo. Obrigada pela sua graça. Obrigada pela sua presença. Obrigado pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé nesse lugar. Vamos entregar nossa vida a Jesus. Vamos confessá-lo como Senhor da nossa vida. E quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente não está virando isso e deixando de virar aquilo. É a vida para Jesus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que que Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Perdoa Deus. os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome Escreva meu nome no livro da no vida. livro da vida. Eu perdoo Eu perdoo. e abençoo E abençoo todos que têm me ofendido. Todos que têm ofendido. Pai, Pai, Filho, Filho, Espírito Santo, Espírito Santo, entra no meu coração. entra no meu Faz coração. morada eterna. Faz morada eterna. Ensina-me Ensina-me a andar contigo a andar contigo aqui na terra, aqui na terra, para que eu possa viver que eu contigo possa viver por contigo toda a eternidade. toda a eternidade. E nesse momento, Nesse momento, rejeito, Rejeito. renego, Renego. renuncio Renuncio. e desautorizo Desautorizo toda a ação toda a de ação Satanás e seus demônios na minha vida. na minha vida. Eu os amarro, Eu os do amarro, maior ao menor, do maior ao e menor, ordeno, e ordeno, bate e retirar, bate e para retirar, nunca mais para nunca voltar. mais voltar. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, Senhor, Senhor, me cubra com o teu me sangue, cubra com teu da sangue, cabeça à planta dos pés. cabeça, planta dos E pés. eu fecho a porta do inferno Eu fecho a porta para do minha inferno, vida, para minha para vida, minha família. para minha Em família. nome de Em Jesus. nome de Jesus, Abra, Senhor, abre, Senhor, as portas do céu. as portas do céu. Em nome de Jesus. Em nome de Que Jesus, venha que venha potencializar o potencializar amado Espírito o Santo amado Espírito Santo, toda a sorte de bênçãos toda a sorte que de estão em bênçãos Cristo que Jesus estão em Cristo nas Jesus, regiões celestiais. nas regiões celestiais. Senhor, Senhor, ajuste o blinde ajuste a bem minha armadura a minha espiritual armadura espiritual e me cubra e me cubra com teu manto, com teu manto, para que o orgulho para que o orgulho não encontre não encontre oportunidade oportunidade em meu coração. em meu coração. Senhor, Senhor, ative o meu anjo ative meu anjo, e os anjos da minha família. os anjos da minha família, Cerca-nos cerca-me para a glória do teu nome. para a glória do teu nome. Eu hoje Eu hoje estou estou entrando debaixo debaixo do governo de Jesus, do governo de do Jesus, reino de Deus, do reino de Deus, cheio do Espírito Santo, Espírito em Santo, nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Eu vou me despedir de você que está assistindo. Que Jesus te dê saúde, graça e alegria. E guarde essa palavra e deixa Jesus mover o seu coração. Aleluia.